E aconteceu que no tempo da seca e da inquietação, o Senhor falou ao meu coração, dizendo: Levanta-te, servo meu, e entra no deserto que eu te mostrarei, pois ali te provarei, ali te moldarei, e ali te darei um novo nome que não poderá ser apagado. E eu disse: Senhor, como entrarei em terra sem água, e como viverei onde não há pão? E o Senhor respondeu: Não é o pão que sustenta, nem a água que sacia, mas a minha palavra que é vida para o espírito e força para os ossos. Então parti, deixando para trás a cidade dos homens, e pus meus pés na areia ardente. O sol queimava sobre minha cabeça, e o vento trazia pó aos meus olhos, e minha boca se fez seca como pedra. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, pois o deserto não recebe o homem como hóspede, mas como prisioneiro. No primeiro dia, lembrei-me das mesas fartas e das vozes amigas, e meu coração se entristeceu. No segundo dia, lembrei-me das minhas forças, e percebi que elas se esvaíam como a sombra ao entardecer. No terceiro dia, lembrei-me apenas do Senhor. Tudo o mais me havia sido tirado. E no silêncio do deserto, ouvi a voz dele como um sussurro que corta o vento. Aqui, onde nada vive, eu te mostrarei que eu sou a vida. Aqui, onde nada cresce, eu farei brotar em ti um rio que não seca. E olhei ao redor, e vi apenas dunas e pedras, mas dentro de mim algo começou a brotar. Não era água, nem pão, mas esperança. Pois percebi que o deserto não é vazio, mas um espelho que mostra o que o homem carrega no coração. No quarto dia, a noite caiu fria, e as estrelas se acenderam como tochas no firmamento. E o Senhor disse: Olha para cima e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a obra que farei em ti, se não retrocederes. E eu disse: Senhor, tenho medo. E ele respondeu: O medo é a sombra daquilo que não conheces, mas eu sou a luz que dissipa toda a sombra. No quinto dia, minhas pernas fraquejaram e caí sobre a areia. E o Senhor disse: Levanta-te, pois o pó não é teu fim, mas teu começo. Do pó formei o homem, e do pó farei nascer o novo em ti. Então me ergui e caminhei até que vi ao longe uma rocha solitária. E o Senhor disse: Debaixo desta rocha há água, mas não a darei a ti pela força, e sim pela fé. Toquei a rocha, e ela estava fria. E o Senhor disse: Fere-a com a tua mão, e verás. E feri, e dela brotou um fio de água, pequeno como lágrima, mas doce como mel. Bebi, e minha alma se alegrou. E o Senhor disse: Assim é a minha palavra, pequena aos olhos dos homens, mas suficiente. No sexto dia, o vento se levantou forte, e a areia cobriu meus passos. E o Senhor disse: Não temas perder o caminho, pois eu sou o caminho. Onde não há trilha, eu faço passagem. Onde não há ponte, eu estendo minha mão. E lembrei-me de como, na cidade, eu confiava em meus próprios pés, mas no deserto aprendi a confiar apenas nele. No sétimo dia, o céu se escureceu, e nuvens pesadas cobriram o sol. E o Senhor disse: A tempestade vem, mas não para te destruir. Vem para lavar o que ainda resta de ti, que não me pertence. E a chuva caiu, fria e forte, e eu chorei junto com ela. Pois entendi que o deserto não era um castigo, mas um ventre, e que a dor não era morte, mas parto. No oitavo dia, o Senhor me mostrou um vale verde além das dunas, e disse: Este é o lugar para onde te levo, mas não é o destino que te transforma, e sim o caminho. E eu disse: Senhor, por que não me levaste direto ao vale? E ele respondeu: Porque o homem que entrou no deserto não era digno de habitar o vale, mas o homem que sai dele é outro, moldado pelo fogo do sol e pela frieza da noite. No nono dia, olhei para trás e vi minhas pegadas sumindo na areia. E o Senhor disse: Assim são as coisas que deixaste, não voltarás a elas, pois eu faço novas todas as coisas. No décimo dia, o vento cessou,
E o silêncio se fez doce. E o Senhor disse: agora sabes que o deserto não é ausência, mas presença. Não é vazio, mas plenitude. Não é morte, mas vida escondida. E eu caí de joelhos e adorei, pois entendi que o deserto havia me despido de mim mesmo para me vestir dele. No 11º dia, vi ao longe uma tenda solitária, e nela um homem idoso, de barba branca como lã. Ele me chamou pelo nome e disse: também fui trazido a este deserto. E aqui aprendi que a maior fome do homem não é de pão, mas de sentido. E ele me deu um pedaço de pão seco, dizendo: come e lembra-te, o pão que alimenta o corpo é pouco diante do pão que alimenta a alma. No 12º dia, acordei com o canto de um pássaro. E o Senhor disse: vês este pássaro? Ele não teme o deserto, pois sabe que eu preparo para ele o alimento. No 13º dia, o calor foi intenso e pensei que não suportaria. Mas o Senhor disse: o fogo que te cerca não é para te consumir, mas para queimar o que não é puro em ti. No 14º dia, vi ao longe uma coluna de luz e caminhei até ela. E o Senhor disse: esta luz é o sinal de que teu tempo aqui se cumpre. Mas lembra-te, o deserto não termina quando sais dele, mas quando ele sai de ti. E assim, no 15º dia, atravessei a última duna e vi diante de mim o vale prometido. E o Senhor disse: entra e vive, mas não esqueças o caminho pelo qual te trouxe, pois outros virão e precisarão ouvir que o deserto é o lugar onde eu transformo pó em ouro e fraqueza em força. E assim saí, não como entrei, mas como fui feito, mais leve, mais forte, mais dele. E até hoje, quando a vida me leva a novos desertos, eu não temo, pois sei que ali, no silêncio e na aridez, ele ainda fala.